Começando mais uma edição do nosso podcast Arandu, e hoje a gente traz uma temática que é muito relevante para o município, para as ações do município, para as decisões, enfim, que são os conselhos, né, de toda a espécie, os conselhos de toda a espécie que dão esse norte, esse guia para todas as ações municipais. E para falar sobre isso, a gente vai receber hoje no podcast a Edinalva Severo, que ela tem uma lista aqui, um currículo impressionante. Vamos lá, é funcionária pública, ela é da Secretaria de Assistência Social do município, chefe de divisão dos serviços de alta complexidade e tem uma experiência sensacional já em conselhos, né? Conselhos dos Direitos da Criança, da Assistência Social, de pessoas com deficiência. Enfim, ela já passou aí por inúmeros conselhos e vai traduzir para a gente numa linguagem bem informal, tudo isso que significa esse conselho. Então, eu agradeço demais a sua presença aqui nesse podcast Arandu, que a gente está iniciando também, né? E aí, nossos companheiros de bancada. Obrigada. Eu que agradeço a participação, o convite, né? E eu acho que é sempre muito importante a gente disseminar para a população toda o que é um conselho. E os nossos companheiros de bancada vão ter que dar um pitaco aqui já no início, antes da gente entrar na temática, né, João? Isso, agradecer a Dina pela disponibilidade de estar aqui conosco. Tem uma longa trajetória, já estivemos em vários momentos, em vários espaços, construindo, lutando em alguns momentos, né, Dina, que nem sempre essa construção foi assim tão fácil. Em alguns momentos tivemos que fazer alguns enfrentamentos, mas olhando para trás eu acredito que valeu a pena, né? É importante, né, o nosso aqui nesse bate-papo, Dina, de forma bem tranquila, bem descontraída, como a gente sempre fez em vários eventos que nós participamos, é conversar com a comunidade. O diálogo aqui, a gente bate o papo aqui, mas o diálogo é com a comunidade lá em casa, né, para que eles entendam a dinâmica, o que é uma política pública, como ela funciona, qual o papel da comunidade nisso, e aí daqui a pouco a gente faz um resgate, inclusive do marco legal, né? Tem previsão já na Constituição, e daí as leis que vêm regulamentando, e às vezes a população reclama e não sabe que tem, de repente, a força até para ir lá e ela operar a transformação tão necessária, né? Isso. A incidência da população em geral é extremamente importante, né? Geralmente a população é muito chamada quando se fala em orçamento participativo, mas na verdade qualquer pessoa pode participar a qualquer momento das reuniões dos conselhos, dos espaços onde ela pode vir a decidir uma série de questões que ela enfrenta no dia a dia, né? A comunidade sabe o que ela precisa. Dina, e qual foi a dificuldade que nós estamos tendo como sociedade de não ponderar a população de participar dos conselhos? Qual foi o nosso erro nesse sentido? Isso me passa, sabe, uma preocupação, e eu vejo que eu, como cidadão que já participei de conselho, cometi esse erro porque eu não consegui convencer outras pessoas de participar do conselho. E isso me preocupa. Então, mas se nós pensarmos que a Constituição que estabeleceu os conselhos e tudo mais é de 88, então é muito jovem. Então é uma cultura muito nova. Mudar uma cultura exige bastante tempo, né? Então essa cultura da participação popular ainda ela está sendo implementada. E, de uma certa forma, aí eu vou falar mais em âmbito nacional, né? É uma cultura que ela não é muito estimulada. Por quê? Porque quando eu tenho uma população atuante, eu vou incomodar, né? Vai incomodar. Com certeza, então, né? Vai incomodar aquelas pessoas que estão acostumadas a decidir sozinhas. Mas isso vem... É o momento que as pessoas não estão atuantes mesmo. Porque eu lembro que eu tinha 14 anos, eu participava dos movimentos do Direta Já. 14 anos, eu morava em Brasília nessa época. Eu ia sozinho assistir um comício. E naquela época,
existia uma atuação mais forte, justamente por causa dessa mudança, né, de essa quebrar o que vinha, né, da ditadura, vinha aquela coisa toda. Então tinha uma atuação diferenciada. Hoje a gente não vê isso. Hoje a gente vê moleque de 14 anos não participa de nada. Infelizmente não participam de nada. Eu acho que é mais ou menos um momento também cultural do país. Enfim, eu acho que isso influencia muito também. É um momento de pouco estímulo. Então, assim, quando eu comecei a participar das conferências municipais, estaduais, porque, assim, os conselhos, eles existem nas 3 instâncias. Tem os conselhos municipais, os estaduais e os federais, que são as instâncias de deliberação de melhor jeito de gastar o dinheiro público, né? São para isso que servem as deliberações dos conselhos. E uma das instâncias de deliberação, de propositura, são as conferências, que elas inicialmente aconteciam a cada 2 anos, agora, dependendo de cada conselho, ela acontece só a cada 3, a cada 4. Então, assim, houve um momento aí de desmobilização dos conselhos. Lá atrás, quando se falava em conferência, eram espaços organizados para 500, 600 pessoas no âmbito municipal. No âmbito estadual, eu já participei de conferências com mais de 10 mil pessoas, porque se nós pensarmos que o estado do Paraná tem 499 municípios, se de cada município, um município de pequeno porte, ir 2 pessoas, um município de médio porte vai 10, 20 pessoas, um município de grande porte vai um pouco mais, porque antes era isso que acontecia. Foz do Iguaçu lotava 2 ônibus para ir para as conferências em Curitiba, e agora vão 2, 3 pessoas. Isso é todo uma... E por que isso desmobilizou? Porque o que é investido, o recurso destinado para a organização das conferências foi diminuído. Então, o que acontece? Houve aí uma desmobilização. Então, eu participei, eu trago como exemplo, eu não lembro agora o ano, mas quando o Estatuto da Criança fez 25 anos, em Brasília, eu participei de um seminário de comemoração dos 25 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente, que ele foi organizado por um grupo chamado G28, que eram 28 jovens, entre crianças e adolescentes, tinha um menino lá de 9 anos, e que eles organizaram esse evento. Em todas as mesas, a fala principal era de um adolescente, ou de uma criança, e eles deram um banho na gente, né? Eles não precisam de PowerPoint para se organizar na fala, né? E assim, é um celular só, assim. Nem isso. Eu falo, meninos e meninas fantásticos, assim, super inteirados das questões voltadas para a infância, super articulados, organizaram com uma maestria um evento melhor do que a gente poderia pensar. Então, isso da participação política é algo que a gente precisa estar fomentando o tempo todo. Esse é o nosso papel enquanto adultos, do fomentar o protagonismo dos jovens. E aí, quando a gente tem aí um grupo de jovens que de repente não começa a participar e coisa e tal, daí cadê a nossa responsabilidade enquanto adultos de dar o espaço de fala e também de proporcionar esses espaços? Gina, de quem que é a responsabilidade, assim, de garantir o funcionamento desses conselhos? Do poder público. Então, ele precisa... Não é assim, é um direito que a gente tem de ter esses conselhos. Exatamente. Né? Então, por exemplo, às vezes a gente fica pensando como é que é esse funcionamento, porque a gente conhece, mas precisa ser representante de alguma instituição. Como que eu faço? Eu sei que eu posso participar como cidadã, mas quem que vai estar lá falando? Quem que vai exercer a função de conselheiro? Geralmente, todos os conselhos, eles são assim, vou pegar o exemplo do Conselho da Assistência. São lá 28 conselheiros, dos quais 14 são do Poder Público. Se o conselho é municipal, são 14 do Poder Público Municipal, né? 14 conselheiros. E outros 14 da sociedade civil, ou seja, para ficar paritário. Então, os conselhos, eles são formados por
representantes tanto de serviços públicos quanto de organizações da sociedade civil. E aí, organização da sociedade civil não quer dizer que é uma ONG, tá? São movimentos, são pessoas, por exemplo, no Conselho da Assistência, tem cadeira para usuário do serviço, que é aquela pessoa que vai lá, que acessa o CRAS e coisa e tal, que é atendido pela assistência. Então, essa pessoa, ela tem voz e voto dentro do conselho, que é essa pessoa que vai exercer a função de conselheiro. Agora, qualquer pessoa pode ir e participar das reuniões do conselho, pedir pauta, vai ter direito à voz. O conselheiro, ele também tem direito a voto. Eu queria voltar, fazer um pouquinho, que eu acho que é muito importante, essa questão do entusiasmo na participação, principalmente dos jovens, que eu acho que é extremamente relevante o que você falou, Dina, porque a gente não vê esse interesse dos jovens na participação de todos esses processos, ou muito pouco, na verdade. Você comentou que tinha alguns jovens que eram extremamente atuantes, enfim, que deram um show e tal. Por que eles são assim? Por que esses tinham um interesse maior em participar e por que a grande maioria hoje não tem esse interesse? Mas isso na prática, né? Uhum. Os pais são atuantes desses jovens, por exemplo? O que explica isso? O jovem, ele é muito mais influenciado pelo meio do que pela família, né? Principalmente na adolescência e coisa e tal, são mais pelo meio. Então, a maioria desses jovens, eles já participam, às vezes, de algum movimento dentro das escolas, no serviço de aprendizagem, nos serviços que eles participam. Às vezes, tem algumas instituições que trabalham esse protagonismo e, às vezes, também dentro da própria família, né? Tem ambas... É aquela questão, né? Responsabilidade da família e da sociedade de... Você acha que deveria ter, dentro da educação, uma matéria relacionada com esse tema para incentivar a questão das pessoas participar? Porque aí a gente vai educando o jovem nesse sentido. Você acha que isso seria relevante? Sim, seria muito relevante. Eu acho que trabalhar o protagonismo, né? Não só a educação, mas em todos os espaços a gente precisa trabalhar o protagonismo das pessoas. E aí eu diria que não só do jovem, né? O jovem está vindo, mas a gente tem outros conselhos que carecem de muito protagonismo e participação social. Por exemplo, o Conselho do Idoso. Todos nós estamos envelhecendo. Eu, por exemplo, não tenho pressa para morrer, eu quero viver muito tempo. Então, assim, o que nós estamos preparando hoje de políticas para a pessoa idosa? Sabendo que, muito em breve, a maioria da população brasileira será de população idosa, né? Então, assim, quais são as políticas públicas que eu tenho hoje para a pessoa que está chegando aos 60, aos 90, aos 100 anos, né? Tem aí várias situações de pessoas que conseguem passar dos 100 anos. Então, a longevidade, ano a ano, ela aumenta. E o que a gente tem hoje de política pública para a pessoa idosa? Né? E aí, quem é que vai dizer que políticas públicas nós precisamos ter? É a própria população, é a participação social que precisa dar os indicadores para o poder público do com que e como precisa ser gasto o orçamento público na área da pessoa idosa. Você colocou aqui uma coisa interessante, que é o poder público que tem que estar incentivando a questão dos conselhos. Eu não vejo publicidade na televisão, eu não vejo publicidade nas escolas, eu não vejo nenhuma publicidade dentro do esporte de saúde. Como que a sociedade vai participar se não tem comunicação, se ela não sabe nem que existe o conselho? Você vai me desculpar, mas eu acho que a Dina não falou isso, e eu queria exatamente pegar um gancho nessa questão. A responsabilidade pelo funcionamento dos conselhos, que é o espaço que a sociedade tem de intervir de forma direta na execução, na formulação de políticas públicas, é da sociedade. Uhum. Não vamos transferir. Nós já temos exatamente essa possibilidade,
esse direito, porque é legal, vem do marco legal, começa na Constituição Federal, exatamente porque a gente não pode confiar de que o gestor tenha o compromisso de executar todas as políticas conforme o interesse da população. Isso. É por isso que a população tem um espaço e é dever da população se mobilizar, se organizar para participar. Isso. Quando eu falei no começo aqui que nós tivemos momentos de enfrentamento, é exatamente porque o poder público se recusava a aceitar a participação da comunidade, a participação social na formulação e no acompanhamento das políticas públicas. A gente tem que fazer isso, às vezes até com intervenção legal. Eu fui presidente do Conselho Municipal de Saúde, teve um momento, e aí foi uma tese que a gente inaugurou aqui, e eu não vi em outro momento, de o Conselho, apesar de não ter personalidade jurídica, porque ele é criado por lei, vinculado à pasta, né, da política que se refere, eu inaugurei a tese de que a gente tem personalidade judiciária. Já que o Conselho delibera, tem caráter deliberativo, e o gestor não executa, o Conselho, em nome próprio, no interesse da população, ingressou com mandado de segurança face ao gestor para que ele executasse e seguisse o que o Conselho determinava. Isso. É uma mobilização, um dever da sociedade. Por isso que é importante, porque se for para a gente ficar esperando o poder público, não precisamos do Conselho. Já deixa ele executar. Mas a gente não entra num círculo vicioso aí, de tipo, a questão da responsabilidade, aí tem que ter o interesse da população em participar, mas que a gente sabe que o interesse é pequeno. A gente fica Mas, por mais que o interesse seja pequeno, os conselheiros que lá estão, eles representam a sociedade. Né? Eles deliberam, eles fiscalizam, porque não é só deliberar a política pública, e também o papel de fiscalizar. Por exemplo, na assistência, cada 6 meses, o da criança é cada 2 meses. Cada 6 meses... o município, isso não só o município, tá? Aqui eu estou falando do município porque tem o conselho municipal, mas nós temos também os conselhos estaduais e os conselhos federais. Então, a cada 6 meses, o poder público encaminha os relatórios de gestão, que é analisado por comissões dentro do conselho e são aprovados ou reprovados. Entendeu? Tem isso também. Não é só faça isso, faça aquilo. Aprovar os planos de ação, né? E aquilo que vai compor o orçamento. Mas também como foi gasto. Isso também os conselhos fazem. Então, por isso que são nomeados conselheiros paritários que vão fazer esse controle social. Uma coisa que eu queria dizer também... A gente teve, Joel, recentemente, uma tentativa de desmonte do CONANDA, que é o Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente. Um pouquinho antes da pandemia, porque assim, as reuniões do CONANDA são lá em Brasília, porque é um conselho federal, né, um conselho nacional. E aí, um pouquinho antes da pandemia, porque os conselhos eles têm reuniões sistemáticas, né, mensais, tem conselho que se reúne 2 vezes ao mês. Então, a obrigação é do poder público de financiar. O financiamento do conselho, para manter ele vivo e atuante, é obrigação do poder público. Mas a articulação e a mobilização e a participação é da sociedade civil. Então, eu pensando aqui numa experiência que eu tive, fui 4 anos conselheira do Conselho Municipal dos Direitos das Mulheres, né? Aqui de Foz. E o que a gente percebe é essa questão da fiscalização. Bom, uma que eu queria comentar com você sobre esse papel dos conselheiros e se existiria, assim, se você conseguiria pensar em estratégias de como esses conselheiros poderiam ser mais atuantes, se existe curso, uma formação, né? Porque eu fui conselheira e eu percebi que eu não tive formação, tudo, a gente vai aprendendo ao longo da jornada, né? Mas... Então, em 2006... E fiscalizar, por exemplo... No tranco. E fiscalizar, por exemplo, equipamentos que são importantíssimos, de segurança, por exemplo. Quem que faz essa fiscalização desses órgãos? Seria o conselho, olha, certo? Em 2006, eu participei de uma formação para conselheiros de direitos, e aí era para diversas áreas, promovida pelo governo do estado. Essa formação durou quase 2 anos. Cada município, as aulas eram em Medianeira, todo sábado, por quase 2 anos,
E daqui de Foz iam 20 e tantas pessoas. Iam 2 combis lotadas. Na época tinha Kombi ainda, né? Então iam 2 combis lotadas. Então iam pessoas tanto de órgãos governamentais quanto da sociedade civil interessadas, iam lá fazer esse curso de formação de conselheiros mesmo. Por quê? Porque essas formações. E essas formações hoje elas estão paradas. Né? Isso. Então, isso é importante. Então, mas o próprio conselho pode promover e as próprias instituições que compõem o conselho, detectando essa necessidade e a falta de iniciativa de quem de direito, pode promover. Pode promover, a gente pode já fez provocar, isso. já foi feito várias vezes. Legal. É importante, né? Porque ele bem formado, ele pode, por exemplo, pensar nessa divulgação do trabalho, do que acontece no conselho, porque acho que isso falta muito. Eu não sei aonde que a gente encontra esses trabalhos. Nas páginas, né? do município tem lá. Da internet isso. tem todas as deliberações, você abre a página, não só de Foz do Iguaçu, tá? De qualquer município e do estado também. Você abre a página do site oficial, daí lá tem os conselhos, você entra lá, tem as deliberações, tem as atas das últimas reuniões, tem tudo lá. O que aprovou, o que não aprovou. Que grupos de trabalho estão acontecendo. Tudo, as comissões, tem tudo. Não, importante hoje também que você citou a internet, se você acessar, você tem material farto. Né? Tem cursos online, exato. Formação de conselheiros. Você falou de formação, eu lembro que em 2001, se não me falha a memória, eu fui contratado pelo Estado para dar curso de formação para os conselheiros aqui do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e para o Conselho Tutelar. Juntaram os 2 conselhos numa turma só. E a parte jurídica, né, o governo do estado me contratou para dar a parte jurídica de formação dos conselhos. Então, às vezes, a depender da orientação do governo, você tem um funcionamento tranquilo, você tem o apoio necessário, e às vezes, como a Dina bem pontuou, né, essa tentativa de desmonte do CONANDA e desmonte de outros conselhos nacionais que a gente acompanhou, depende, né, de orientação. E aí, quando o governo exatamente não é favorável, é que a sociedade tem que estar mais organizada e mais firme nos seus posicionamentos. Vamos fazer só para a gente... Eu sou jovem lá, né? Eu gosto de jovem, já não tô, né? Eu também quero ser jovem. Eu tenho lá meus 20 anos. Quero participar de um conselho. Vamos traçar esse início todo desse processo. Enfim, dado o conselho da criança e do adolescente. Quais são os primeiros passos, né, para essa participação, para dar início a tudo? As reuniões, por exemplo, as reuniões do Conselho da Criança de Foz do Iguaçu, ela acontece na primeira e na terceira segunda-feira de cada mês. Então, toda segunda-feira de manhã, lá no prédio do antigo Bordim, tem a sala do conselho, lá acontece a reunião. É aberta. As pessoas podem assistir. Todas as reuniões de todos os conselhos são abertas à participação. Pode participar. A semana passada houve a Conferência Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente, que foi amplamente... ela foi precedida de diversas pré-conferências que aconteceram nas escolas, nos espaços da comunidade, chamando as crianças e os adolescentes e a comunidade em geral, as escolas, todos os serviços que atendem criança e adolescente dos bairros foram chamados para essas pré-conferências. Das pré-conferências foram eleitos representantes regionais, né, que foram para a conferência, na condição de delegado. Ainda que não, vamos supor, eu não fui, tenho 20 anos, não sou mais adolescente, não fui eleito delegado. Quero participar? Pode ir, vai ter, até mesmo nas conferências, não só os delegados qualquer pessoa pode ir participar. É de livre participação. O que vai diferenciar é o poder de voz e poder de voto, né? Então... E depois que decidiu lá alguma coisa no conselho, fechou pauta, como é que se encaminha? Como é que vai para... As deliberações? Isso, as deliberações. São encaminhadas. Então, por exemplo, na Conferência da Criança, que aconteceu recentemente, foram elencadas várias deliberações que são anseios da sociedade de incidência na política pública, de criar serviços e tudo mais. Aí...
vamos supor que, não que isso tenha acontecido, né? Mas vamos supor que lá na conferência, não, aconteceu sim, agora que eu lembrei de uma pauta, bem um exemplo. Lá na conferência, hoje, nós estamos vivendo aí um boom de crianças com diagnóstico de transtorno do espectro autista. Certo. E hoje, e isso tem sobrecarregado o que a gente já tem de serviço, que é pouco nessa área, bastante. Então, assim, existe um grupo de pessoas que estão pedindo que Foz tenha um centro especializado. Aí, coloca-se isso na deliberação lá do conselho. É aprovado em assembleia, na conferência da criança. E essa política, isso é uma questão da política de saúde. Então, depois disso, o conselho pega essa proposta, que é da política de saúde, e encaminha para a Secretaria de Saúde. Lá na conferência que vai ter em junho do ano que vem do Conselho Estadual da Criança e do Adolescente, aquilo que for aprovado em assembleia vai para o governo do estado. E existem também outras instâncias, né, de atuação, que não só os conselhos. Existem os fóruns, as associações, os movimentos, que também fazem. Por exemplo, agora nós acabamos de passar por um processo eleitoral. Sempre que anterior ao processo eleitoral, aqui a gente tem uma rede que é muito atuante, que é a Rede Proteger, que é de proteção à criança. E é de praxe. Sempre que há um processo eleitoral, por exemplo, eleições municipais, faz um termo de compromisso com a criança e adolescente, onde aquele candidato a prefeito, vereador e coisa e tal, vai lá e assina aquele termo, se comprometendo a incidir, a tentar desenvolver algumas políticas públicas de interesse daquele público. Isso acontece também com a população idosa, com o Conselho do Idoso, com os movimentos, né, de defesa do idoso, da pessoa com deficiência. Isso acontece também. Outra forma também de participação também e de lembrar isso que foi deliberado são nas reuniões, quando acontece a questão do orçamento participativo. Legal. Então, a função dos conselheiros, então, é apreender essas demandas que chegam e fazer esse repasse ao poder público. Isso. E depois fiscalizar, né? E fiscalizar se isso que foi deliberado e tudo mais está sendo cumprido. Porque eles vão ter que dar uma resposta. Inclusive o Conselho da Saúde, o Conselho da Criança já entrou com diversas ações quando não estava sendo cumprido. Eu quero só fazer assim, um resgate, que às vezes a gente mistura um conselho com o outro e cada conselho tem uma dinâmica, inclusive na sua composição. Diferentes, né? Vamos pegar aqui o Conselho da Saúde. O que se privilegia sempre é a participação da comunidade. Então, via de regra, todos os conselhos, 50%, ou seja, metade dele, é de representação da comunidade, como a gente diz. Né? E a outra metade, no caso do Conselho da Saúde, 25% são dos prestadores de serviço, dos trabalhadores no serviço de saúde e os outros 25% dos prestadores públicos e privados. Né? Você falou das pré-conferências, então vamos pegar o passo a passo aqui para o pessoal entender como pode participar de um conselho. Né? O conselho, as entidades que compõem o conselho, elas são escolhidas nas conferências. As conferências são realizadas nos prazos determinados, precedidas das pré-conferências, que são esses chamados da população em geral, para tirar os delegados que irão para a conferência. Né? Então, no caso da educação, faz nas escolas, faz nas associações de moradores, chama a comunidade em geral. E a comunidade vai lá, participa, se habilita, né? São escolhidos aí, dependendo, cada critério, o número de delegados, que irão para a conferência. A conferência faz uma avaliação do serviço e indica os seus anseios para o período subsequente. Esses indicadores, né, aprovados na plenária do Conselho, eles deverão ser observados na elaboração dos planos municipais. Então, o gestor ele trabalha com base num plano municipal. Esse plano ele é elaborado com base nas diretrizes tiradas da conferência, onde os anseios da comunidade foram colocados. E o gestor, ele vai executar as ações
conforme estabelecido no plano municipal. Ele não pode, pela conferência. Ele não pode fazer nada, a não ser num caso de calamidade, uma emergência, alguma coisa fora da curva, mas em condição geral, a partir das conferências. E aí o conselho, com aquelas representações que também foram escolhidas na conferência, vão acompanhar, e aí que a gente fala do papel fiscalizatório do conselho, vão acompanhar as ações do executivo para ver se ele está conforme. E dentro daquele plano municipal, também temos que estabelecer as prioridades. Dentro daquilo tudo que foi demandado, o que deve ser feito primeiro. E aí também tendo conhecimento do orçamento, porque, obviamente, a capacidade de realização está restrita ao orçamento. Então, a coisa, como disse a Regiane, é um pouquinho mais complexa e necessita um pouco de entendimento dessa dinâmica, inclusive dos mecanismos da própria gestão pública. Me surgiu aqui uma dúvida. Daqueles 50% que deveria participar, alguém pode se recusar a ser conselheiro, sim? Pode. Por exemplo, pensei aqui na questão da mulher ali, equipamentos de segurança que fazem parte, elas podem não ter representantes no conselho? Se está deliberado, porque assim, quando é o representante governamental na esfera municipal, é o prefeito quem nomeia. A pessoa que foi nomeada, ela pode se recusar. Daí vai outro representante daquele órgão. Por exemplo, dentro do Conselho da Assistência tem lá um representante do Fosabita, ou do Fosabita não, que o Fosabita é uma autarquia. Deixa eu pegar lá. Da Unila. Não, a Unila, mas a Unila não, que a Unila é um órgão federal. Mas ela não participa do Conselho Municipal, por exemplo, no Conselho Municipal de Saúde, por exemplo, você tem representante da Unila lá. Mas se a Unila desenvolve um serviço de saúde, sim, dentro do Conselho da Saúde, ou alguma coisa ligada à saúde. Mas assim, dentro da assistência, hoje, dentro do Conselho da Assistência, conforme está organizado o Conselho da Assistência, ele tem lá representante governamental, são órgãos do município. Então, vamos pegar que dentro do Conselho da Assistência tem lá um representante que é da Secretaria de Administração, tá? Um exemplo. Então, a Secretaria de Administração, ela tem que enviar um representante. Ele pode se recusar pessoalmente, mas outra pessoa tem que... Mas aí tem que nomear outra pessoa. Ela tem que estar representada lá. Ela tem que estar representada. E tem que ter a responsabilidade da frequência também. E aí, se a não participação, eu assumi um compromisso de que eu vou participar das reuniões do conselho. Vou ser conselheira. Aí eu começo a não participar, eu posso ser responsabilizado judicialmente. E o órgão público ou a instituição, por exemplo, a assistência social, o Conselho da Assistência, ele tem lá a participação de entidades. Aí a entidade foi eleita popularmente, porque ela é representante da sociedade, né? Essa entidade foi eleita para ter uma cadeira lá. Aí ela não participa. Ela pode ser penalizada e vem o substituto. Tá? A obrigação de participar. Aí, vamos supor, essa instituição tem lá um conselheiro. Nomeou um funcionário dele que vai ser o conselheiro. E aí, de repente, começa a não liberar do horário de trabalho para participar. Isso não pode. Ela assumiu um compromisso. E quem assume esse compromisso não é o funcionário, é a instituição. Dina, eu pelo menos conheci mais sobre o conselho dentro do Conselho Municipal de Saúde. Por quê? Porque o posto de saúde, ele convocava o usuário para participar do conselho local. Aí depois encaminhava a gente para participar do Conselho Municipal. Quer dizer, era aquilo que o Joel falou, né? Era mais atuante, havia a participação da sociedade. E eu não vejo, pelo menos, eu ainda não percebi, por exemplo, a questão do idoso. Eu gostaria de participar do Conselho do Idoso, mas eu não vejo essa mobilização do próprio Conselho, né, em fazer essa participação da sociedade, como ele colocou a questão, como é que faz o jovem participar, como é que você faz o idoso participar, como que você faz a população participar dos conselhos. Qual é a nossa dificuldade? Sabe qual que é a grande dificuldade? Perdão, só um pouquinho. Só para eu não perder meu time aqui, mas assim, ó, o que acontece? Hoje, aonde a criança está? A criança está na escola, a criança frequenta muito o posto de saúde, tem uma série de ONGs, organizações da sociedade civil de um modo geral, que atendem a criança e que fazem essa mobilização. Aonde o idoso está?
né? A gente ainda tem poucos espaços de atuação do idoso, e aí esses poucos espaços são os que mobilizam. Então, entra num círculo aí um pouco limitado de atuação do idoso. Mas que a gente precisa mobilizar cada vez mais para que o idoso consiga participar de fato. E também os organismos, e a gente precisa ampliar essa rede de proteção à pessoa idosa. Mas eu acho que tem até uma questão de preconceito também, né? Tem, porque assim, não, é verdade. Com certeza. Não, porque assim, a gente vê essa questão da participação, a sociedade em si, evidentemente que uma parte, né, a maioria, né, vê o idoso como quase um inútil hoje em dia na sociedade. Infelizmente é assim. Sim. E isso é evidentemente que escanteia ele de participação de qualquer coisa. Mas é uma sociedade que não é inclusiva, porque se a gente pensar assim, que não precisa ser idoso para participar do conselho do idoso, não precisa ser criança para participar do conselho da criança e do adolescente. Mesma coisa a pessoa com deficiência. Aí eu não tenho deficiência, não vou lá no conselho. Poxa, a sociedade precisa pensar e ser inclusiva, não é as pessoas que têm deficiência, né? É um processo, né? Então, esse processo, nessa mudança cultural, aí exige... Aí podemos voltar a falar de educação nesse sentido de que falta isso. Falta ensinar, dar protagonismo. A gente precisa criar espaços de protagonismo para a pessoa com deficiência, dar voz às pessoas com deficiência, dar voz à pessoa idosa, porque o preconceito é grande. Então, a cultura do capacitismo, né, ainda é muito forte. Então, por exemplo, o sistema de defesa de direitos da pessoa com deficiência, ele tem um lema que eu acho muito bacana, né? Não fale de nós sem nós. E isso a gente precisa ter em todos os espaços. Garantir à pessoa idosa esse espaço de participação. Promover isso, não só garantir, né, mas a gente precisa promover, dar voz. A gente precisa garantir os espaços de participação da pessoa com deficiência. Tanto o idoso quanto a pessoa com deficiência, as pessoas tratam como incapaz. Exatamente. Incapaz. E aonde a gente sabe que o acúmulo de sabedoria, ela, né, ao longo de uma vida... Sabe que esses dias meu filho no mercado falou que uma mulher, ao invés de pedir licença para ele que estava na frente dela, começou a falar dele, esse menino que não sai da frente, não sei o que. E aí ele veio e falou assim, por que ela não falou comigo, né, para eu dar licença para ela? Então a gente tem muito essa ideia de que que é a pessoa lá da faculdade, a pessoa com gravata, isso, essa pode falar, essa tem autoridade para falar. Enquanto a gente, igual você falou, os saberes... saberes populares são... A gente tinha que importar algumas coisas dos orientais, né? Que tem essa sabedoria, né? Enfim, a gente, infelizmente, a nossa cultura, ao invés de tratar o idoso como alguém que tem uma experiência de vida e um conhecimento muito amplo, a gente trata como um inútil. É uma coisa impressionante isso. Teria que ser ao contrário, né? Vamos ver. Pessoa com 70, 80 anos, 90 anos. Olha o conhecimento que essa pessoa tem de experiência de vida, né? O que tem a agregar para outras pessoas mais jovens, e a gente infelizmente não valoriza isso. Luciano, eu tenho uma experiência com relação a essa questão de querer ser porta-voz, né? Então, a Dina bem falou, não fale de nós sem nós. E às vezes não. Como regra, nós somos pretensiosos. Né? Você se envolve em algumas questões e, de repente, você acha que já está sabendo, que já pode falar pelo outro. Eu passei por uma experiência, quando eu trabalhava ainda, que foi, assim, para mim, uma lição de vida, e aquilo serve não só para essas questões, mas serve para a vida mesmo, é uma lição para a vida. A Itaipu promoveu algumas ações, né, na sua responsabilidade social, de criar condições, espaços adequados, ou seja, nem criar condições, se adequar mesmo à legislação
com relação aos empregados portadores de necessidades. Então, comprou lá uma van especial. Eu fico com um problema porque cada vez muda o nome desse negócio. Mas pessoa com deficiência. Pessoa com deficiência, sabe? Porque até são os movimentos sociais que fazem essas mudanças. Não, mas exato. Então eu nunca sei qual é o momento. É complicado. Porque antigamente você dizer que uma pessoa tinha deficiência, aí de repente mudou, aí de repente volta. Então vamos lá. Das pessoas no momento, PCDs. É o de hoje. É o de hoje. Então, o PCD é o de hoje. Então comprou uma van e fez toda, né, uma série de adequações, ok. Inclusive criou um comitê, né, dos empregados. E o comitê pediu uma pauta com a direção da empresa. Eu os recebi e, em vez de ficar quieto, né, já começo querendo falar. Recebi, né, tinham duas empregadas cadeirantes e tinha um que tinha problema auditivo, um paraguaio, inclusive. Uma disfunção auditiva. Aí chegaram e eu os recebi. Ele falou, não, a gente queria, né, trazer algumas demandas, coisas e tal. Eu falei assim, não, perfeito, vamos conversar, né? Inclusive a empresa está aberta, veja as iniciativas que nós, em vez de ouvi-los, eu já comecei falando das iniciativas que a empresa já tinha, né? Já quis mostrar serviço, né? Já quis mostrar serviço. Eles me ouviram, daí as meninas falam assim, Joel, a gente até acredita nas boas intenções, mas é importante que vocês, antes de tomarem iniciativas, nos ouçam. Perfeito. E vou dar um exemplo, né? Era uma tarde chuvosa. E ali no centro executivo, a chegada dos veículos, tem um avancê, né? Uma parte coberta para parar o carro e a pessoa desembarcar. Falei assim, por exemplo, aqui na portaria, a nossa van, que a Itaipu comprou, adaptada, coisa e tal, chegou ali. Só que a rampa para acesso está fora da parte coberta. Né? Então nós chegamos na chuva. Todo mundo chega para o carro e desembarca na parte coberta, menos o cadeirante. Falei, caramba, foi a primeira. Segundo, e naquela época ainda não tinha. Hoje eu acredito, eu acho que já foi normatizada a questão de ângulo, de rampa, tudo isso. Na época não tinha, foram lá e fizeram uma rampa. Aí uma cadeirante falou assim, eu sou muito leve, eu não consigo subir a rampa porque a minha cadeira vira para trás. E a outra falou, eu já não consigo porque eu não tenho força. Sem ajuda eu não subo. Né? Você vê que é um negócio complexo, né? Você tem que adequar, construir uma rampa, entende? Aí depois, obviamente, vem, né, as normas vão surgindo em função de ouvi-los, essas questões vão né, vai entendendo. Então, por mais boa vontade que a gente tenha, né, obviamente queremos participar, a questão do protagonismo juvenil, né? Não é que o jovem é o futuro, não. O jovem é o presente, o jovem é o agora. Você tem que ouvi-lo agora. A participação dele é hoje, não é prepará-lo para o futuro. Olha a pretensão, né? Nós temos que preparar os nossos jovens para o... Que isso, cara? Né? Você tem que ouvir o jovem agora. Eles têm muito para contribuir. A questão da responsabilidade intergeracional, né? A questão dos idosos. A partir da aposentadoria você está descartado. Não. Eu já me aposentei, não estou descartado, me recuso, entende? Temos muito que contribuir. Inclusive, nessa altura da vida, a gente aprende que tem que ouvir, né? Então, eu acho que esses são os desafios, né? Como que a gente trabalha tudo isso? Mas voltando para a questão dos conselhos, essa formação que a gente já falou do conselho, que é importante, ter esses conselheiros que conseguem chamar essa população para essas reuniões, para poderem falar, para a gente escutar realmente de quem vive aquilo, né, que vive aquela realidade. Eu acho que é só a partir, né, da realidade de cada um. Eu também lá na Unila trabalhei com essa questão de inclusão e acessibilidade, né, e a gente não tinha estudantes com deficiência ainda, e a gente já tinha um espaço para pensar isso. Só que o desafio da inclusão é muito maior do que isso. Porque, assim, claro que era muito mais fácil manter as pessoas em casa, né, quando a sociedade... até ela se preparar. Como é que assim? Não dá para esperar estar preparada para ter as pessoas, né? Não. E com relação à pessoa com deficiência, a maior barreira de inclusão hoje não é da pessoa com deficiência física. As maiores barreiras enfrentadas são das pessoas com deficiência intelectual. Nossa. Estamos mal preparados para lidar com as pessoas com deficiência intelectual. Porque vamos dizer que as demais a gente pensa em recursos, né? Então, a pessoa com deficiência visual,
Pensar no Braille, pensa em recursos, né? Audiodescrição, dá para pensar em recurso, né? Aí a pessoa com deficiência auditiva, a gente o surdo, no caso, tem a Libras, né? A gente vai ter os intérpretes de Libras. Sim, aí o físico aparelhos. Também é uma questão de mudanças arquitetônicas, né? Isso. Mas o intelectual, como é que a gente faz? A pessoa com deficiência intelectual, ela enfrenta inúmeras barreiras. Primeiro, um preconceito enorme de que ela é uma pessoa totalmente incapaz, né? E aí, romper tudo isso é muito difícil, né? Ainda é assim, eu não diria uma barreira, tem uma muralha muito grande de preconceito contra a pessoa com deficiência. E aí é só a mobilização social e o dar voz a essas pessoas para que a gente, de fato, consiga fazer que ela tenha os seus direitos garantidos, né? Deixa eu dar uma quebrada ali, porque vocês notaram que a Dina está com a cor exatamente da nossa cor. Homenageando laranja. Ela veio preparada. É muito legal essa camiseta, né? Faça Bonito. Essa aqui é uma campanha nacional, né? Do enfrentamento da violência contra a criança, principalmente a da violência sexual, né? Então, essa é a camiseta do Faça Bonito. Proteja nossas crianças e adolescentes. Muito bonito. E eu estendo, faça bonito, proteja todo mundo, né? Todas as pessoas com deficiência, a pessoa idosa, as mulheres em situação de violência. Vamos proteger todos os seres humanos que precisam ser protegidos. Dina, me tira aqui uma dúvida. Como é que você trata a questão do detento, né? Que ele está preso lá e aí tem os filhos e as mães, né? As suas esposas. Como é que você faz? Como é que é esse nível de assistência? Como que a sociedade pode se organizar? E eu tenho muita... Esse é um grande desafio, tá? Por exemplo, hoje a população carcerária, como ela está lá guardadinha, escondida da sociedade... Bem longe. Geralmente os presídios ficam fora dos grandes centros, fica na área rural. Eu não diria guardadinha, né? Ela tá lá socada, Socada. Depositadinha, bem depositada. Invisibilizada. Invisibilizada. Então, assim, quando um membro da família ele é privado de liberdade, afeta toda a família, né? Afeta se ele tem filhos, de repente era essa pessoa que cuidava do pai, que é acamado. Então, assim, afeta a família de um modo geral. Hoje, na assistência, já existe no cadastro único da assistência, quando você começa a atender a pessoa, você faz o cadastro único, que dá acesso a uma série de políticas, mas também para você entender um pouco que família é aquela que você está atendendo, né? Então, tem lá um campo para saber se tem alguém privado de liberdade. Nem sempre a família informa, né? Porque as famílias também têm vergonha. Tem o preconceito. Tem um preconceito enorme, né? Então, é uma população que é pouco discutida nos conselhos. Eu participei há pouco tempo atrás, um pouco antes da pandemia, quando antes ainda de ser implantada a lei da primeira infância, sobre a questão das mulheres, principalmente das mulheres encarceradas com filhos. E a gente tinha aí, no Brasil afora, uma série de situações de criança que ficava, às vezes, 1 ano junto com a mãe, privado de liberdade também. Tinha alguns presídios que, se a mãe fosse para solitária, a criança ia junto, ficava lá 10 dias, né? Tinha N situações assim, de violações de direito dentro de um espaço que estava dizendo proteger. Por exemplo, tem um serviço aí do sistema prisional que era tido como exemplo de boa prática, porque ele tinha uma creche do lado do presídio feminino, então a criança ficava ali naquela creche durante o dia, a mãe passava o dia com a criança, cuidando e coisa e tal, e à noite a mãe voltava para a cela e a criança ficava. Parecia uma experiência bacana. Aí quando você vai ver que aquela creche seguia a mesma regra do sistema prisional, ou seja, depois que janta, todo mundo dorme e só levanta no outro dia, coisa assim. Então as crianças eram atendidas com alimentação, troca de fralda e coisa e tal, 5 horas da tarde. E aí ela ficava sendo vigiada, né? Não era cuidada, era vigiada por um adulto lá, um carcereiro, alguma coisa assim.
e ela só ia receber troca de fralda e alimentação a partir das 5 horas da manhã do outro dia. Ou seja, ela passava, imagina um bebê, 12 horas sem fralda, sem alimentação, sem água. Isso é tortura. Isso é tortura. Então, claro, isso não tem mais. Com a lei da primeira infância, quando a mãe a mãe ou o pai, né, é o responsável, é a pessoa que tem a função de cuidado daquela criança, e ele precisa ser priorizado com a prisão domiciliar. Né? Tem essa... Então, já tem isso. Isso já diminuiu bastante essa questão de crianças nesses espaços. Mas ainda tem essa questão do direito à convivência familiar e comunitária, né? Da criança. Então, ela precisa ter a convivência com esse familiar dela, seja o pai, a mãe, que está lá privado de liberdade. E o sistema prisional, ele precisa criar espaços adequados para isso. Né? Não é todo lugar que tem isso daí. A interna tem que ser transferida para um outro lugar, mais longe dos seus familiares. Vezes, muito longe, principalmente no caso das mulheres. É bastante revitimizante. A preocupação que eu vejo, né, que eu acho que é assim, para mim, que causa um certo, sei lá, um termo adequado para incluir isso, é o jovem, né, que é aquele jovem que ficou desprovido do pai, né, ele está sem o pai, e aí como é que é esse comportamento dessa sociedade em relação a ele, a discriminação, tudo isso e o cuidado que você tem que ter com esse jovem, porque esse jovem vai ser o futuro, né? Então, ao longo da vida, a gente passa por diversos momentos de vulnerabilidade. Então, o papel das políticas públicas é incidir para diminuir as vulnerabilidades, para evitar que essa pessoa tenha, pelo fato de ela estar vulnerável, ela tenha alguns agravos. O meu marido, ele gosta muito de aviação, né? E aí ele sempre costuma dizer assim que quando um avião cai, não é por um problema só. Que um único problema não derruba um avião, né? Que geralmente é um conjunto de problemas. O que leva... porque o sistema prisional, a gente está falando de adulto, né? O que leva um adulto ao sistema prisional foi um conjunto de fatores ao longo da vida dele, de falta de cuidados, de falta de políticas públicas e que acaba incidindo na privação de liberdade. Se você pegar, quem é a população carcerária hoje, pegando as pesquisas, é a pessoa que teve pouco acesso à educação, né, que teve poucos acessos na vida. Então, esse é o papel dos conselhos, que é diminuir as vulnerabilidades. Então, eu tenho que incidir o quê? Na propositura de políticas públicas efetivas de cuidado, né? Cuidados educacionais, cuidado em saúde, cuidado em assistência para aqueles que estão vulneráveis, para evitar, para que essa pessoa, tendo melhores condições, ele não vai usar a criminalidade como estratégia de sobrevivência. Se você olhar para os números, tem essa população que você traz, tem cor, né? Tem classe. Então, é uma extensão da periferia, se a gente pensar. Exatamente. Eu que trabalho com os abrigos, se a gente for olhar, não é só quem está privado de liberdade, não é só quem está no sistema prisional. Quem são as pessoas, quem são as crianças e adolescentes hoje que estão afastadas da sua família, que estão lá nas casas lares, nos abrigos, né? Aquilo que antigamente se chamava de orfanato, né? Que era uma instituição grande, hoje não pode, tem que ser um serviço pequenininho para dar atendimento individualizado. Mas quem é a criança que hoje está afastada da família? Quem é o idoso que está afastado da família, que está lá no lar dos velhinhos, né? Quem é quem está afastado da família hoje? A grande maioria, o pano de fundo de todas essas vulnerabilidades é a pobreza. Voltando para os conselhos, com base em todas essas considerações que vocês fizeram. Desde o milênio passado, que a gente defende que os conselhos funcionem num espaço único e que possam trabalhar de forma integrada, articulada, exatamente por isso. Porque não existe política pública estanque, ou seja, a saúde não vai resolver as questões da saúde só com as ações de saúde, né?
educação, ou seja, a gente não é um ser compartimentado onde você vai ali, faz uma interferência no radiador e está resolvido o problema. Não é assim que funciona. Como que está hoje? Essa demanda ainda está sendo considerada? Houveram algumas tentativas? Eu lembro que teve uma época que uma pessoa fez até uma campanha de criar o... Como é que é? Não era Castelo dos Conselhos, mas usou um termo, assim, era uma pessoa que usou um termo até pejorativo, né? Mas assim, ter um espaço único seria bacana. Hoje, alguns conselhos estão em espaços, por exemplo, lá no Bordim hoje concentra... Espaços compartilhados. Hoje concentra no Espaço Bordim o Conselho da Assistência, eu acho que o Conselho da Educação, eu não tenho certeza, o Conselho da Pessoa Idosa, o Conselho da Pessoa com Deficiência, o Conselho da Criança, está lá. O Conselho da Juventude, salvo engano, ele está um pouco desarticulado, não tenho ouvido falar do Conselho da Juventude. Eu não sei onde está a sede do Conselho da Saúde hoje. Isso aí eu que não sei, mas eu não... Eu acho que na Vila Holanda ainda. Na Vila Holanda. Então, mas assim, já existem alguns conselhos centralizados lá no Espaço Bordim. Não são todos, porque também a gente tem que pensar que Foz do Iguaçu não tem uma sede, a sede da prefeitura é um espaço muito pequeno e muito antigo, né? Eu acredito, porque já vem de longa data o projeto de construção desse espaço... Centro Cívico. O Centro Cívico, onde vai concentrar. Eu acho isso bacana, esse espaço. E, para além do espaço físico, esses conselhos, eles precisam conversar entre si. As políticas precisam funcionar na intersetorialidade, né? Porque senão a gente atira para todo lado Porque a desigualdade está na interseccionalidade, né? Então a gente tem que encontrar maneiras de se articular entre as demandas, né? Porque senão fica tudo fragmentado. Isso, né? E estabelecer linhas de cuidado. De pensar aí que nasceu uma criança com síndrome de Down, tá? Independente dela ter nascido no sistema público ou no sistema privado, já tinha que ter, peraí, tem que ser encaminhado para o SER 4, isso e aquilo, já tem que estar tudo articulado para que ela faça parte da rede de superação de barreiras o mais rápido possível, né? Então, e isso teria que acontecer com o idoso, com todas as outras questões. Então, a gente precisa pensar em políticas intersetoriais, criações de fluxos eficientes, né? E, às vezes, tudo isso é uma luta, né? É um desafio é uma luta grande, né? Dina, nós estamos caminhando já para o nosso encerramento, parece que não, mas 1 hora passa rápido, né? Principalmente quando o assunto é empolgante, né? Dinâmico, bate-papo é bastante interessante. Eu gostaria só de voltarmos ao começo do nosso bate-papo, né? De reafirmarmos a importância da participação da comunidade. E aqui eu quero trazer, pegando o eixo da saúde, em que pese eu tenha atuado em vários conselhos, mas para mim o que melhor traduz as diretrizes, né, e a importância da participação da comunidade é o da saúde no artigo 198 da Constituição Federal. Veja que o SUS é uma proposta, aquele sonho que a gente vem construindo, né, a partir da Constituição de 88, depois da regulamentação das leis 8080, 842 de 90, mas a Constituição Federal estabelece 3 diretrizes para que essa política funcione adequadamente. A primeira serve para todas, né, que é a descentralização. E isso reforça a importância da participação da comunidade, porque a política vai ser executada, vai ser pensada e executada na ponta. O que quer dizer na ponta? É aqui no município. Né? Então nós temos o governo federal, temos o estadual, que vão com seus níveis de responsabilidade, mas a responsabilidade com o cidadão, com a cidadã, é aqui na ponta, é o gestor. Então o processo de descentralização e a tomada de decisões, em última análise, quem decide o que fazer, como fazer, por que fazer, é aqui na ponta.
E aí a participação dos conselhos municipais é o que ganha maior relevância das conferências municipais estabelecendo as diretrizes para a elaboração dos planos. A segunda diretriz, eu brinco, né, já brincava nas minhas épocas de conferência, que é um banquinho de gaúcho, aquele dele tomar chimarrão em 3 perninhas. Qualquer dessas perninhas que você tirar, ele cai. Não se sustenta. Ele só se equilibra, só é forte, só é viável se tiver as 3 perninhas. O segundo é a integralidade no atendimento. Não dá para você executar qualquer política que seja meia boca. Né? Não é eficaz, não é efetivo. Então, a integralidade. E a terceira perninha para sustentar tudo isso é a participação da comunidade. Né? Que, obviamente, cada política pública tem as suas leis, né? que regulamentam como se dá, como se organiza o conselho, mas sem a participação da comunidade não há efetividade na execução das políticas públicas. Né? E voltando lá para a primeira diretriz, que é a da descentralização, então a participação da comunidade aqui na ponta, no nosso caso aqui em Foz do Iguaçu, é a mais importante. Claro que temos a conferência estadual, temos a conferência nacional, temos as diretrizes, ok, mas é aqui na ponta que a gente deve participar, se organizar. Como? Nós dizemos como. Né? Lá no início, nas conferências, para participar do conselho, tinha que ter uma instituição regularmente constituída, com CNPJ, uma série, tudo para travar a participação da comunidade. Né? Tem muitas áreas que tudo isso já caiu. Se você tem um movimento organizado, você não precisa ter um CNPJ, inscrição na Receita Federal, nada disso. Basta ter a sociedade organizada. Né? Seja lá em volta de que temas, mas que tem interesse em participar e participar lá. Estarmos atentos. Eu sei que essa semana eu vi, né, algumas postagens, tivemos aqui um evento estadual do Conselho da Comunidade, dos Conselhos da Comunidade, né, para os presídios. Então, todo mundo é preocupado. Participei lá do início, quando a Lei de Execução Penal foi... colocou a necessidade da criação do Conselho da Comunidade para acompanhar a execução das penas e principalmente com foco no processo de ressocialização, para além de como a pena é executada, o processo de ressocialização. Eu participava do conselho, eu ia na cadeia, na época não tinha nem presídio aqui. Se eu relatar para vocês o que era aquilo, entende? Era de prender de ponta a ponta todo mundo que era responsável por aquilo. Era um horror. Era horroroso, era desumano, entende? Então, assim, e aí a gente vem avançando, né? A gente vem avançando. É um processo de construção, assim como a sociedade, né, vai se conscientizando da importância do seu envolvimento, do seu papel. Como que a gente faz para sensibilizar os vários segmentos, a juventude, né, o idoso. E aí, Dina, tem uma outra provocação que eu não sei se vai dar tempo, mas eu queria que você desse uma pincelada, de repente, como está hoje, porque eu estou afastado há algum tempo. A questão do idoso, você falou que os espaços, né, de atendimento ao idoso são poucos e a coisa acaba ficando meio... e isso me remeteu a uma outra situação. O Conselho de Assistência Social, Conselho dos Direitos da Criança, também tem algumas instituições, e até um número razoável, mas eu diria até que um círculo mais ou menos fechado, que atuam e que participam das conferências, porque têm interesse, e acabam entrando nos conselhos como representantes da sociedade. Só que essas instituições, via de regra, exercem alguns papéis que recebem recursos da administração municipal. E isso, no meu entendimento, desvirtua a isenção, ou seja, a sociedade tem que ir para lá para se contrapor, ou no caso, equilibrar a discussão com isenção total, não pode estar atrelado, porque o gestor já tem o seu papel. Hoje, com a lei do marco regulatório, separou um pouco mais essa questão da relação organizações da sociedade civil que prestam algum tipo de serviço que recebem recursos públicos, né? Hoje, a forma de chamamento tem que ser público, coisa e tal. Antigamente era uma coisa assim, você é de uma instituição, é meu amigo, eu sou gestor, eu vou lá e repasso o recurso para você. Agora não pode, né? O marco regulatório veio para acabar com essas questões de favorecimento. Então, melhorou um pouco a relação
de atuação mais autônoma dentro dos conselhos. Também, hoje, tanto o Conselho da Assistência quanto o Conselho da Criança, ele tem lá tanto as cadeiras instituição, mas tem as cadeiras do usuário, de outros, já tem as cadeiras de outros segmentos da sociedade mais autônomos, né? É todo um caminho ainda que precisa ser melhor traçado, mas já deu um grande avanço nisso. Com relação ao idoso, Joel, o que acontece? Hoje, em termos de política pública específica para o idoso, a gente não tem repasse nenhum. Nem do governo do estado, nem do governo federal. Não existe, os serviços de atenção ao idoso são muito poucos. Tem lá um recurso que vem para serviço de convivência e fortalecimento de vínculo do CRAS, que é muito pequeno ainda, que desde 2014 não tem aumento nenhum. Tem o Lar dos Velhinhos hoje, ele é uma parceria com o município, ele é totalmente o repasse que o município faz para o Lar dos Velhinhos, que é pequeno, né? Não é o per capita ainda não é o que deveria ser repassado, mas ele é 100% recurso público municipal. Não vem um centavo. A gente ainda não tem, por exemplo, o serviço de acolhimento de criança e adolescente vem recurso, tanto do governo federal, que tem já uma série de parcerias, né? Aceites de ampliação, que está parado, que diminuiu o recurso nos últimos anos, mas tem uma política estabelecida de repasse de recursos, tanto do governo federal como do governo estadual. Para a pessoa idosa não tem. É uma luta ainda. E é uma grande luta que a gente precisa travar aí para que a gente consiga com que os 3 entes federados aportem. Porque por mais que a população, as coisas acontecem no município, existe a descentralização, mas existe a responsabilidade, tanto de governo federal quanto de governo estadual, de manter a política pública funcionando no município. Né? Mas e aquele recurso que eu, na hora que faço minha declaração de imposto, o repasse para o fundo do Conselho Municipal esse do Conselho do Idoso. Isso, mas esse ainda é um repasse extremamente pequeno, irrisório o valor, né? Só para, assim, e ele é um repasse para projetos pontuais. Existe para o fundo, você pode destinar para o fundo do idoso, para o fundo da criança e adolescente, pode ter várias destinações. Só que esse é um repasse ainda, além de, primeiro, que a população em geral ainda não adquiriu essa cultura de repassar, fazer esse repasse, né? Então a arrecadação é pequena, e essa é uma contribuição popular, né? Sou eu, cidadão, que estou destinando parte do meu imposto de renda para aquele fundo. É um valor pequeno. Isso também não desonera o poder público da sua função de cofinanciamento dos serviços públicos. E esse é um valor muito pequeno. Não, ele é irrelevante ainda. Eu diria que ele ainda é irrisório, né? Que ele tem uma relevância muito grande, mas ele é irrisório. É importante isso, eu só pontuar bem essa questão, porque eu tratei isso, inclusive, na Conferência Municipal de Saúde, se não me falha a memória, em 2003, que eu compartilhei mesmo com o Dr. Marquiorato, que as pessoas confundem gestão com financiamento. Então, por exemplo, o Foz do Iguaçu, na área da saúde, está na gestão plena. Gestão plena. Então, todos os serviços de saúde no âmbito do município são de responsabilidade de gestão local. O financiamento é outra história. Isso, o financiamento então, é tripartite. O governo federal, o governo estadual também tem responsabilidade com o financiamento dos serviços aqui. E é isso que a Dina coloca, que na questão do idoso não existe. Não existe. Né? Para além disso, Dina, tem outras secretarias, né? Eu me recordo também que chegou lá, quando eu ainda trabalhava na Interpol, um projeto, o primeiro projeto da Academia da Terceira Idade. Chegou o projeto encaminhado pela Secretaria de Esportes. Eu deixei ali para dar uma olhada com vagar. Passou menos de um mês, chegou o mesmo projeto encaminhado pela Secretaria de Saúde. Né? Aí eu chamei o secretário de Saúde e o secretário de Esportes para conversar. E daí saiu a proposta de que essas academias fossem instaladas ao lado de unidades básicas de saúde e que as atividades fossem orientadas por um professor de educação física acompanhado pelo pessoal da saúde,
para que o idoso, entende? E aí depois, né, a gente vê o que acontece hoje, que daí entrou o vereador na jogada, pai da criança, e a coisa acontece, mas sem o compromisso efetivo de atendimento integral ao idoso e de dar um bom aproveitamento disso, né? Agora, o grande desafio, os espaços do idoso, né, são espaços invariavelmente organizados e patrocinados pelo poder público, é ali que você busca os conselheiros, e, ou seja, fica o círculo vicioso que está, né, porque nenhum idoso atendido num espaço patrocinado pelo poder público vai para o conselho questionar a ação do poder público. Vai, né? A gente precisa, eu acho que a gente precisa romper um pouco. Né? Mas a gente, assim, eu sou servidora pública. E enquanto servidor público, eu preciso ter a consciência de que eu não estou lá para defender o serviço público. Eu estou lá para defender o usuário daquele serviço, né? E eu acho assim, lá, por exemplo, na assistência, vem muitas pessoas reclamando. E uma coisa que eu acho que, assim, devagarinho a gente está aprendendo é questionar a qualidade dos serviços, né? Sempre quando alguém não concorda com alguma coisa, vai lá, faz, e a gente orienta, às vezes, não, olha, faz formal, faz via ouvidoria, né, que a gente vai responder. Porque isso é importante para que nós possamos aprimorar nossos serviços. E a gente, enquanto servidor público, seja ele concursado, comissionado, ele tem que ter isso como filosofia de trabalho, né, de que ele está ali para servir, né, para atender, melhor atender, e então que o aprimoramento desse trabalho só vem com as reclamações. A gente precisa aprender a ouvir reclamações. Isso mesmo. Só deixar para saber mais assim a respeito assim de participação cidadã, o TCU, né, que é o Tribunal de Contas da União, lançou uma cartilha e está lá no portal do TCU. É a cartilha Cidadão Fiscal. E ali vai explicar certinho qual é toda a nossa participação enquanto cidadão e cidadã dentro dos conselhos municipais. Eu achei a cartilha bem interessante. Está lá no portal do TCU. Eu queria só encerrar, porque falta um minuto, né? Só que a gente tem um indicativo se a entrevista foi boa ou não. Você sabe disso. Não, a gente vai conferir. Se botar a câmera aberta aqui, a gente vai ver lá a nossa logo, enfim, da Arandu. Se a coruja piscar, porque foi boa, olha lá. Viu? Ela tá piscando bastante, tá piscando. Ela gostou. Então, ela gostou da entrevista. Viu? Ai, que fofa. Ela é muito acolhedora, essa corujinha. Diana, você viu que foi um desafio manter a nossa hora mais ou menos restrita à questão dos conselhos, porque as políticas públicas, de uma forma geral, são apaixonantes, né? Às vezes a gente dava uma escapadinha para lá e depois tinha que voltar. Então, fica aqui o convite, nós vamos trabalhar uma agenda para você voltar, aí sim para nós discutirmos e aprofundarmos a conversa sobre políticas específicas. Aí vamos pegar aí a questão da assistência social, que a assistência social é muito ampla, né? Sim. Mas eu acho que em uma hora a gente consegue dar uma aprofundada, né, ao menos para fazer um diagnóstico, um entendimento, né, de há quantos anos, que desafios nós ainda temos, porque eu quero lembrar aqui a nossa Conferência Municipal de Saúde de 95, quando eu falo de desafios, as pessoas às vezes não têm ideia do que é. Fizemos a Conferência Municipal, elaboramos o relatório da conferência e levamos para o secretário, que era para a elaboração do Plano Municipal de Saúde para o biênio 95-97, né? A quarta conferência foi em 97, da qual fui relator, inclusive. O secretário sentado, pegou o plano da mão dos relatores e o presidente da conferência de 95, nem convidou-os a sentar, virou para o lado e colocou no cesto de lixo na frente do pessoal. Então, olha os avanços que nós, né, tivemos. Em 97, fizemos uma conferência com 2.000 pessoas, 1.200 delegados e 800, aí a conversa já foi outra. Mudamos o regimento do conselho e o presidente do conselho passou a ser eleito e não mais o secretário como era até então. E de lá para cá foi só ganho, só crescimento, né? Com alguns soluços, mas alguns retrocessos em alguns momentos, mas a gente vem crescendo, né? E é por aí. Então é importante a participação da comunidade, esse crescimento, essa ocupação do espaço, esse empoderamento desses espaços de decisão depende da participação.
Então, já ficar atento às chamadas para as pré-conferências, sempre é feita a divulgação. Quando ouvir alguma coisa, participa da pré-conferência, se habilita a ser delegado, vá para a conferência, ajude na avaliação do serviço, propõe alguma coisa e aí a gente vai crescendo. Porque senão, tirou uma perninha do banquinho do gaúcho, ele deita. Cai o banco. Cai o banco, né? Então, te agradecer imensamente pela sua disponibilidade, né? Uma história que a gente acompanha há bastante tempo, não uma pessoa engajada, comprometida, apesar de ser, esse foi o recado final, apesar de ser servidora pública, o compromisso dela é com a população. A Dina é briguenta, é guerreira, né? Tanto no município, nos espaços estaduais. Das conferências municipais, nós tiramos delegados para as conferências estaduais, né? Então, e da conferência estadual tiramos para a nacional. Foz do Iguaçu já foi referência muito importante nesses movimentos todos. Eu percebo que perdeu um pouquinho de protagonismo, mas a gente tem que retomar isso, nas esferas estadual e também nacional, né? Então, muito obrigado. Obrigada. E você vai voltar, porque... Tá, né? Certo, estou à disposição e eu é que agradeço, assim, imensamente as oportunidades, né, de falar sobre o protagonismo da comunidade. E a gente precisa muito acreditar na potência da comunidade que ela tem. Obrigada. Maravilha, então a gente vai ficando por aqui, mais uma edição do nosso podcast e, se Deus quiser, na próxima edição, mais um tema relevante que nós vamos trazer à tona aqui. Eu agradeço também a participação de todos. Mais uma edição. É isso aí. Valeu!